Dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios emocionais. Muitas vezes você não está indo para frente. Muitas vezes você está sofrendo com cliente, muitas vezes você está sofrendo com equipe, muitas vezes você não está conseguindo crescimento, você não está conseguindo fazer marketing, você não está conseguindo se expor. E muitas vezes isso acontece por causa de bloqueios que acontecem lá na infância. Às vezes você tenta buscar uma técnica, você tenta se capacitar, você tenta estudar, você é esforçada, mas parece que você sempre está carregando um mundo nas costas e não vai para frente. Então eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou trazer alguns desses bloqueios, tá? E isso aqui é uma das coisas mais importantes. Muita gente deixa isso de lado, mas isso é uma das coisas mais importantes. Porque não adianta você saber uma técnica, não adianta você saber fazer marketing, não adianta você estudar se você não olhar para isso. Porque quem manda é a cabeça, tá? Bom dia, Dila. Bom dia, Edilde. Então vamos lá, eu separei alguns. Por exemplo, aquela profissional que tem medo de críticas. Você tem medo do que a cliente vai dizer, você tem medo do que as pessoas vão te criticar. Você tem medo, você tem necessidade de aprovação, digamos assim. O que a outra pessoa vai falar? O que ela vai achar? O que ela vai pensar? Muitas vezes isso aqui está ligado a um abandono do pai na infância. Ou muitas vezes o pai conviveu com você, mas você não se sentia amada, você se sentia distante emocionalmente do seu pai. Às vezes isso acontece quando o pai se separa da mãe e vai morar em outro lugar, ou na própria casa mesmo, o pai está trabalhando demais, não tem tempo para você. E aí o que acontece? Toda vez que você buscou carinho, você buscou atenção, foi muito sofrido para você. Foi uma coisa que exigiu muito esforço, de você fazer muita coisa, né? E muitas vezes você sentia que se você fizesse algo de errado, você perderia essa atenção. Então você está o tempo inteiro preocupada com o que o outro está olhando de você. O tempo inteiro preocupada sobre o que você vai fazer para adquirir essa atenção. Tá entendendo? E aí o que acontece? Você começa a ficar com medo de crítica. Você começa a ficar com medo do que o outro vai pensar. Você fica com uma necessidade de aprovação o tempo inteiro. Por quê? Porque você fica buscando aquele sentimento de amor. Você fica buscando aquele sentimento que você precisava, que ficou lá atrás. Então o bloqueio emocional é uma coisa que aconteceu lá atrás e que você está carregando um passado até hoje. Por exemplo, quem aqui é muito perfeccionista? Não consegue fazer as coisas por causa de perfeccionismo. Não é a única raiz da coisa, mas muitas vezes é uma mãe controladora. Aquela mãe controladora, rígida, forte, que é tudo do jeito dela. E aí você adquire esse negócio desse perfeccionismo, de que tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar perfeito no mundo ideal. Só que quem vive no mundo ideal não conquista nada na vida. A gente vive no mundo real. E o mundo real, muitas vezes, você vai ter que fazer o que dá para fazer. Você vai ter que fazer o que você consegue fazer. Muitas vezes você vê na internet, você vê em cursos, alguma coisa, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Você tem que postar todo dia, não sei o que, não sei o que lá. Ah, isso daí não cabe na tua rotina. Aí você fica se cobrando. Ah, mas se não for, então não adianta eu fazer. Aí você pega e é 880, não consegue fazer nada. Você fica se cobrando, fica frustrada e não consegue tirar nada do papel. O perfeccionismo, ele não é uma qualidade, é um defeito. Porque ele te impede de fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, uma pessoa que teve uma mãe muito controladora, ela cria níveis de perfeccionismo muito alto, tá? Vamos falar assim, por exemplo, em casa. Porque não é só vocês, né? Tem o marido também, né? Muitas vezes, o meu marido não me apoia. O meu marido, ele fica me criticando. Muitas vezes, quando o marido teve um pai muito autoritário, um pai muito rígido, muitas vezes machista, o que acontece? Ele acaba minando os sonhos da esposa. Isso aqui é bobagem. Por que você está fazendo isso daí? Não sei o que, não sei o que lá. Quando você começa a ganhar um pouco a mais que ele começa a ficar fragilizado. Ele começa a sentir que ele é menos, aí ele começa a ficar amargurado com aquilo, porque ele está sendo menos homem, que você está ganhando mais do que ele e tal. Então, muitas vezes, a raiz disso é um pai muito rígido lá na infância, um pai machista. E aí ele acaba não tolerando o sucesso da esposa. Ele vive lá naquela infância, ele está preso naquilo. Você entende que é um bloqueio? Um bloqueio é uma amarra que te prende lá no passado.
E aí você fica revivendo isso, tá? Um marido que não teve tempo de sonhar, ele teve que trabalhar muito cedo. Geralmente a esposa vai fazer um curso de marketing, vai fazer uma mentoria. Ah, isso aí é bobagem. Pra que você vai fazer isso aí? Isso aí é bobeira. Ah, mas eu vou fazer. Bobeira, bobeira, bobeira. Isso aí é bobeira. Aí rola briga, um monte de coisa. Por quê? Porque a esposa tá sonhando, ela tá acreditando, ela tá querendo e ele tá toda hora minando. Olha, o que acha? Bobagem. Toda vez que você abre a boca pra falar um sonho, bobagem. Bobagem. A Lidiane falou: não gosto de fazer enquanto não puder fazer bem feito. Perfeccionismo. Você tem que olhar qual que é a raiz desse perfeccionismo. Né? Eu trouxe um exemplo, não é tudo exatamente da mesma forma, né? Mas você tem que ver de onde que veio esse perfeccionismo. Você teve que agradar alguém, alguém foi muito rígida com você na sua infância, você teve ausências e por isso você tinha que sempre fazer tudo certinho, tudo perfeito. Tem que olhar para onde vem a raiz disso daqui, porque isso aqui te atrapalha de crescer. Uma coisa é o seguinte, você tem que fazer tudo bem feito, lógico, é importante. No projeto 30 dias, por exemplo, na mentoria, o que eu falo para as pessoas? Vamos treinar o olhar, vamos fazer as coisas certas, vamos fazer uma unha com bom acabamento, vamos fazer um vídeo bem feito. Lógico que tudo tem que ser muito bem feito, mas muito bem feito na medida do que você consegue fazer hoje. Você tem que ir evoluindo. O perfeccionismo, ele é diferente de você querer fazer tudo bem feito. O perfeccionismo é uma coisa que te trava quando não tá perfeito. Perfeccionismo vem de perfeição. A perfeição é uma coisa que você não alcança. Então você vai estar sempre atrás. Sabe aquela frase, né? Sei que nada sei. A frase de Platão. Quanto mais você conhece, essa é a maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento, não. É uma outra coisa. Mas isso aqui é a parada do conhecimento. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, é como se você estivesse subindo uma montanha. Quanto mais você treina o seu olhar, a sua percepção, você está subindo uma montanha. Quando você sobe uma montanha, você consegue ver novos horizontes, você consegue ver novas terras lá atrás. Tudo começa a abrir para você. E aí o que acontece? Você percebe que não sabe muita coisa. É aquela pessoa que faz um curso e descobre que ela tem que fazer uma faculdade. Faz a faculdade, ela tem que fazer uma pós. Faz a pós, não, tem que ser um doutorado. Aí faz, não, tem que fazer outra faculdade. Aí ela nunca está pronta. Ela nunca põe em prática. Quando o normal é você fazer um curso, colocar em prática, fazer um dinheiro e conquistar outra coisa. E fazer. À medida que você vai estudando, você vai fazendo. Vai estudando, vai fazendo. Afinal, a prática também gera resultado. Agora a pessoa que fica só estudando, ela não conquista nada. Tá cheio de gente muito letrada que não consegue fazer nada. Então, muitas vezes a raiz disso é perfeccionismo, tá? Então é muito importante olhar para isso. Às vezes você foi ridicularizada na infância, na escola, por causa de aparência física, por causa de alguma coisa. Você vai correr de câmera. Você vai ficar com vergonha de aparecer no store. Aí você nem sabe por quê. Muitas vezes você vai falar, eu não levo jeito para isso. Eu não sou de rede social, não. Essas paradas de rede social, eu não gosto, eu detesto isso. Quando a pessoa fala, eu detesto isso, por que você detesta tanto? Muitas vezes esse sentimento de dizer que detesta é um escudo para não se aproximar daquilo. Por quê? Porque você não quer ser o centro das atenções. Você não quer ocupar um lugar de destaque. Porque uma pessoa que ocupa um lugar de destaque, ela está em uma posição de julgamento. E você está correndo do julgamento. Tá entendendo? Então, vamos dar outro exemplo aqui. Uma pessoa que conviveu num ambiente de briga em casa. Muita briga, muita discussão, muita coisa. Geralmente vai ser uma pessoa que só fica apagando incêndio na sua empresa. Ela está o tempo inteiro resolvendo problema. Ela está o tempo inteiro enrolada, ocupada e tudo desorganizado. Por quê? Porque ela conviveu num ambiente assim, de desorganização, de briga. Então, ela é uma briga consigo mesma. Ela fica brigando o tempo inteiro consigo mesma e as coisas não fluem. Tá? Então, são alguns exemplos que eu trouxe, mas o que eu quero que você pense? Eu quero que você pegue uma caneta, um papel e comece a anotar quais são os bloqueios que eu tenho. Eu tenho problema de escassez, eu não consigo gastar dinheiro comigo mesma. Eu tenho problema de confiar nas pessoas. Por que eu tenho problema de confiar nas pessoas? Geralmente uma traição. Você recebeu uma traição na infância, na adolescência, na fase adulta também.
Quando eu falo de traição, não estou falando só de relacionamento, não. Traição, uma pessoa que traiu a outra, apunhalou a outra pelas costas. Muitas vezes vai levar isso. Vai levar esse sentimento. Então, começa a anotar quais são os seus problemas. Não consigo confiar em ninguém. Não consigo ter sócio. Não consigo confiar em ninguém. Não acredito em ninguém. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu desacredito do ser humano. Eu não acredito no ser humano. É uma pessoa que teve uma decepção muito forte e ela está presa naquilo. O que tem que ser feito? Tem que ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado para aquilo. Quem fica vivendo de bloqueio no passado, fica preso naquilo. Tá cheio de homem birrento aí na rua. Você tá no trânsito, aí você entra, você acelera para passar ele fica bravo e quer acelerar, ou então quer prender a faixa da esquerda. Fica discutindo, olha o que você fez. Se você perceber, isso aqui não é um comportamento de adulto. Isso aqui é um comportamento de criança mimada. E tá cheio de gente assim, você vê, olha o que ele fez, também não sei o que lá. Quem que produz isso? É uma criança. Uma criança age assim. Agora, quantos homens de 40, 50 anos agem exatamente assim? Mulher também. Por quê? Porque ela tá presa no passado. Tá presa na amargura lá do passado, no probleminha. Às vezes é um problema besta. Às vezes é um problema complexo. Entende? Mas a pessoa está presa lá no passado. Ela está vivendo aquela infância, ela não cresceu. E enquanto ela não ressignificar aquele fato, ela vai ficar buscando a injustiça no mundo. A pessoa sofreu uma injustiça. Aí ela fica presa. O mundo é injusto, o mundo é injusto. Aí ela não confia nas pessoas, não sei o que lá. Ela tem que olhar e falar assim, isso aqui é muito mais sobre aquela pessoa do que eu. Você cria um novo significado na tua cabeça sobre aquilo. E você vai viver a tua vida. É você olhar para aquele fato que aconteceu, dar um significado diferente e viver a tua vida. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela não consegue gastar dinheiro com ela mesma para comer. Para comprar roupa, ela também tem um pouco de dificuldade. Quem se identifica com isso? Aí o que acontece? A gente conversando, né? A gente estava numa consultoria e a gente conseguiu encontrar uma raiz da coisa. Ela teve uma infância muito escassa. E o pai dela, ela falou assim, a primeira cena que eu lembro foi uma vez que meu pai, a gente tava num mercado, em algum lugar, ela pediu um corneto para ele, uma padaria, sei lá. O sorvete da Kibon, da Olá. E na época era bem caro no Brasil, né? Aí o pai dela falou, não, esse sorvete aqui não, pega outra coisa. Sabe quando que você vai poder ter esse sorvete? Nunca. Ele falou bem assim pra ela. Nunca. Você nunca vai poder ter esse sorvete. Aí ela ficou com aquilo guardado. Aí ela começa a repetir aquilo. Aquilo vai pro subconsciente e sempre teve escassez. Nunca podia ter o que queria. Quando ela tem condições, ela acha que ela não merece. Falta merecimento. Não. Ela não consegue. Não, é bobagem gastar com comida. Ela não consegue. Ela simplesmente não consegue. Por quê? Porque ela tá presa naquela amarra. Parece besta, mas ela tá presa naquilo. O que ela precisa fazer? Ela precisa olhar para aquilo que aconteceu, dar um significado novo para aquilo. Por exemplo, olha, ele fez o melhor que ele podia. Ele estava aguentando uma pressão muito grande. Ele não tinha dinheiro, ele não sabia o que falar. Ele não soube se expressar. Você dá um significado novo para aquilo, perdoa ele. Você não tem que ficar segurando ninguém nas costas. Tem gente que pensa que o perdão é uma coisa injusta. Não é injusta. Quando você libera o perdão para as pessoas, você tira elas das suas costas. Muitas vezes você não prospera na vida porque você está pesada, está muito pesado, está carregando um monte de gente nas costas. O fulano aqui que é invejoso, o ciclano aqui que fez isso para mim, o meu pai que fugiu e a minha mãe que era dura. Mas está carregando todo mundo todo dia. Você tem que começar a liberar o perdão. Ela fez o melhor que ela podia e tá tudo bem. Agora, a minha vida eu vou fazer diferente. Tá? Uma forma de fazer isso é você liberando o perdão e convivendo, vivendo isso, fazer terapia. Tudo isso ajuda no longo prazo. Mas dá para você acelerar esse processo também, fazendo uma liberação emocional. Que muitas vezes você você liberar aquele sentimento, você viver um sentimento muito forte, né? E fazer uma liberação.
Então, muitas vezes eu faço isso com alguns alunos meus e, cara, é impressionante. A pessoa, ela desbloqueia mesmo. Ela muda, simplesmente ela muda, ela vira a chave. Ela libera o perdão, ela libera aquela raiva que estava dentro dela e a partir daí ela começa a mudar o comportamento dela. Porque aquilo lá já não está mais fazendo aquele sentido que ela tinha na vida dela inteira. Isso muitas vezes é sobre o dinheiro, muitas vezes é sobre perfeccionismo, que eu falei, muitas vezes é sobre autoconfiança, muitas vezes é sobre você com os seus filhos. Você é uma mãe muito dura ou você é uma mãe muito maleável e não educa os filhos. Muitas vezes quando você teve uma criação muito dura, você acaba sendo muito maleável com os seus filhos. Ou você é mais dura ainda. Tem os dois opostos. Às vezes você é mais dura ainda e replica o que a sua mãe e seu pai fizeram. Ou você é muito doce. E aí você não consegue educar teu filho e aí dá problema também. Então, tudo isso é por causa de bloqueio. É por causa de coisas que aconteceram lá no passado. E é importante você olhar para isso para você ressignificar. Senão você fica rodando na mesma vida. Rodando em círculos, não consegue fazer as coisas que você se propõe a fazer. Porque você tá bloqueado. Você tá com uma corda, você tá com gente atrás de você. Tá? Então, é importante entender isso. Seus pais, você não tem que ficar julgando seus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham em mãos. Perdoa eles, tá tudo bem. Agora, a partir daqui, eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer diferente. Essa é a mentalidade. Você não tem que ter rancor, não tem que ter raiva, nada. Libera eles. Liberta eles. Corta a corda. Você vai ver que você vai ficar mais leve. Você tem que honrá-los. E a honraria não é em você achar que estava tudo bem. Não, às vezes não estava tudo bem. Mas você não tem que ficar carregando aquilo. Solta esse rancor, perdoa, tá tudo bem, eu te perdoo, isso aqui ficou no passado. E agora é uma nova história, eu vou construir uma nova história. Entende? Se você não fizer isso, se você tiver esse sentimento de injustiça, eu não vou perdoar, e é bobagem e rancor, cara, você não vai prosperar. Você não vai crescer. Porque você tá pesada. Para você ter uma ideia, um carro de Fórmula 1 na alta performance, você sabia que o peso do piloto conta? Às vezes os pilotos eles precisam fazer exercício, eles têm que se cuidar, né? Às vezes não, sempre eles têm que se cuidar, tem que se manter magrinho, às vezes o piloto é baixinho. Por quê? Porque o peso do piloto faz diferença na performance do carro. Se o peso do piloto faz diferença na performance do carro, se a quantidade de passageiros determina a quantidade de combustível que você coloca no avião, é sinal que o peso impacta na sua jornada. E aí, imagina você que está super pesado. Você não prospera por causa disso. A partir do momento que você libera tudo isso, ó, você decola. Tá? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha despertado você para o que precisa ser feito. Tá? Espero que você olhe para isso, faz um exercício. Faz uma lista de coisas que estão te bloqueando e tenta linkar com alguma coisa. Tá bom? E é importante fazer terapia, é importante fazer liberação de desbloqueio, é importante olhar para isso. Tá? Muito importante. Então vamos lá, fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando no agora, somente. Presta atenção somente na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito. Perdoe nossos pecados, transgressões. Nos ajude a fazer o que é certo, o que é necessário. Que venhamos tirar o peso de nossas costas. Que venhamos perdoar essas pessoas que nos fizeram mal, que nos trataram mal, que traíram nossa confiança, que fizeram-nos ter crenças erradas sobre o dinheiro, sobre a vida. Que não venhamos culpar ninguém pelo nosso fracasso, absolutamente ninguém.
Nem o presidente, nem seu pai, nem tua mãe, nem seus irmãos, nem suas amigas, muito menos as suas clientes. Que venhamos adquirir autorresponsabilidade. Que venhamos desbloquear até o último bloqueio. E que venhamos viver no presente, deixar o passado para trás. Que cada um venha ter essa consciência do perdão, da libertação e de viver leve. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 eu vou desbloquear. Até o último desbloqueio. A live de hoje falou muito comigo. Tamo junto, Dila. Eu tô preparando um encontro do portal pra gente trabalhar essas coisas. Vamos pra cima. Conta comigo. Um abraço, fica com Deus. Gente, se você é nova aqui, um recado, né? Tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Cada uma dessas lives vai pra lá. Fica no Spotify. Então você vai lavar a louça, vai treinar na academia, vai fazer alguma coisa, bota um fone de ouvido. Sempre tem uma mensagem pra você. Tá bom? E vem aqui no ao vivo. Todo dia, 5h22 da manhã, 5h30 da manhã, horário de Brasília. É cedo, é cedo. Mas você quer construir uma vida melhor? Acorda. Depois se você quiser voltar a dormir, volta. Mas acorda. Vem no ao vivo. É diferente. Tamo junto. Tchau, tchau.